Fala aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Com vocês que estão aqui vindo para assistir essa videoaula também, tudo beleza? Tudo tranquilo? Espero que sim. Esta videoaula de hoje é um tema importante, um tema contemporâneo e vamos a ela, sem mais delongas. A Segunda Guerra Mundial. Pessoal, chegamos à Segunda Guerra Mundial, fizemos, o período entre guerras, falamos já da Primeira Guerra Mundial, do período entre guerras, do totalitarismo, fascismo e nazismo, que são a construção dos fatores dessa Segunda Guerra Mundial, e agora finalmente vamos chegar nela. Mas antes da guerra ser declarada oficialmente, houve o que eu chamei aqui de pré-guerra, e aqui tem alguns pontos, que eu elenquei: Guerra Civil Espanhola, a Luftwaffe ou Luftwaffe, e a Guernica, Pacto Anticomunista, que foi a formação do Eixo, Pacto de Aço, expansão territorial alemã, Conferência de Munique e política de apaziguamento, tudo isso junto, e o Pacto Nazi-Soviético de não agressão. Vamos ver cada um desses pontos agora. Bem, pessoal, na Europa não existiu só o fascismo italiano, e o alemão, no caso o nazismo, mas existiram outros governos fascistas. No caso da Espanha, existia o governo de Franco, que foi um governo fascista, e de Portugal existiu o Salazar. Mas se concentrando no governo de Franco, houve uma tensão ali dentro da Espanha, porque os socialistas chegaram ao poder, o Franco não aceitou que esses socialistas tivessem chegado ao poder, e ele vai estabelecer uma guerra civil na Espanha. E como Franco ele tinha essa linha fascista, essa ideia fascista dentro da mente dele, dentro do partido que ele compunha, ele se aliou a Hitler, e Hitler viu um momento de estrear o seu exército. Então ele foi ensaiar as suas manobras para a Segunda Guerra Mundial. Assim, em apoio a Franco, Hitler manda para a Espanha a Força Aérea Alemã, chamada Luftwaffe, ou Luftwaffe, como vocês bem quiserem, porque o Luftwaffe é o que vocês vão escrever lá na prova. Luftwaffe pode ser falado também, se fosse o caso do inglês ali, o WA fica Way, então Luftwaffe. E o que acontece? A Força Aérea Alemã já era poderosa nesse período, porque o Hitler ele já tinha abandonado a Liga das Nações, ele estava investindo pesado na força militar da Alemanha, ou seja, o Tratado de Versalhes já tinha sido desrespeitado, e agora a Alemanha já estava sendo formada para a guerra. E nesse período aí, em que Hitler manda para a Alemanha, para a Espanha, o seu exército, ele já está testando a tática do Blitzkrieg. E o que é o Blitzkrieg? É a guerra relâmpago, ou seja, um ataque super rápido para conquistar aquele povo. E uma das vítimas da Luftwaffe alemã, da Força Aérea Alemã, nesse ataque Blitzkrieg, de guerra relâmpago, foi o vilarejo de Guernica, na Espanha. Era um vilarejo que só tinha pessoas idosas, crianças, mulheres em sua maioria. E esse vilarejo foi covardemente bombardeado pela Força Aérea Alemã, pessoal, deixando vários mortos e muitos mutilados também. E a covardia que o exército alemão promoveu durante a Guerra Civil Espanhola no vilarejo de Guernica foi retratado pelo artista Pablo Picasso, que era ligado ao movimento cubista, no quadro de nome Guernica. E o quadro está aí para vocês verem. Olha só o desespero que é mostrado na imagem. Tem um cavalo ali, do outro lado tem um boi, tem uma luz em cima acendendo, aí várias pessoas gritando, como se fosse gritando.
aí as cabeças como se fossem almas. O cubismo é isso aí, é uma arte que você não dá para entender de maneira direta. Ela expressa sentimentos e ela é muito abstrata. E no caso de Guernica, o Pablo Picasso quis fazer a denúncia desse atentado, dessa covardia que a Luftwaffe alemã, a Força Aérea Alemã, fez contra esse vilarejo que não tinha defesa alguma contra o exército, a Força Aérea Alemã, a Luftwaffe. E como disse, a Guerra Civil Espanhola ela é promovida porque os comunistas tinham chegado ao poder na Espanha. E lembrando que os fascistas eles são anticomunistas, eles são contra o comunismo, pessoal. Então, a Alemanha nazista, a Itália fascista de Mussolini e lá no Extremo Oriente o Japão também, o Império Japonês de Hirohito, eles vão ser impérios com uma linha, né, um pensamento fascista. Eles vão se unir contra os comunistas e nesse pacto anticomunista eles vão formar o que a gente chama de eixo. Vai ocorrer a formação do eixo, o eixo Roma, Berlim e Tóquio. Então o eixo Roma, Berlim e Tóquio é o chamado eixo Roberto, que a gente chama de eixo Roberto, porque a capital da Itália, Roma, representando, né, a Itália fascista, a capital da Alemanha, Berlim, representando o nazismo, e a capital do Japão, Tóquio, representando o Império Japonês nessa linhagem aí fascista. Então o eixo Roberto ele é formado para impedir o avanço comunista pelo mundo, pelos territórios da Alemanha, da Itália e do Japão. E não só o pacto anticomunista com a formação do eixo foi criado, pessoal, mas também foram assinados outros acordos durante esse período pré-guerra. Foi assinado também o Pacto de Aço. O que significava o Pacto de Aço? Era um acordo agora entre a Alemanha nazista de Hitler e a Itália fascista de Mussolini. Aí os dois juntos aí, muito amiguinhos, né? O que eles queriam? Eles queriam que tanto a Itália quanto a Alemanha se unissem, se fortalecessem em caso de uma guerra. Então, se a Alemanha fosse atacada, automaticamente, no Pacto de Aço, a Itália deveria ajudar a Alemanha. Caso a Itália fosse atacada, aí a Alemanha deveria ajudar a Itália na guerra. Então, a ideia do Pacto de Aço é estabelecer uma colaboração militar entre a Alemanha nazista e a Itália fascista em caso de uma guerra. Com esses acordos costurados, Hitler ele começa a querer expandir o território alemão, naquela ideia que nós vimos na aula sobre totalitarismo, nazismo, fascismo, na característica nazista de espaço vital, o pan-germanismo, ou seja, a união dos povos germânicos. Assim, Hitler invade em 1938 a Áustria, que é uma nação de origem germânica. E depois disso, ele vai invadir os Sudetos na Tchecoslováquia. E quando ele invade os Sudetos na Tchecoslováquia, várias pessoas dentro da Inglaterra e da França criticam essa postura de Hitler, e aí os governantes da França e da Inglaterra são obrigados a convocar Hitler para uma conferência, a chamada Conferência de Munique, para estabelecer se Hitler poderia ficar ou não com aqueles territórios. Como o nazismo e o fascismo eram os cães de guarda, os pitbulls das potências capitalistas contra a ascensão comunista dentro da Europa, essas anexações que Hitler fez de território passaram despercebidas. Foram feitas vistas grossas, tanto pelo governo da Inglaterra quanto pelo governo da França, e
a ideia deles era o quê? Não, tudo bem, não teve problema você anexar, só não faça mais isso, tudo bem? Foi basicamente isso que foi decidido na Conferência de Munique. Por quê? Porque até então o nazismo e o fascismo serviam a essas nações liberais, a essas potências capitalistas contra o avanço comunista. Então, desde que eles não estivessem atacando o capital inglês nem francês, estava tudo bem. Eles aceitaram. E como ficou conhecida essa tática da Inglaterra e da França de fazer vista grossa e aceitar o que estava acontecendo, ficou conhecida como a política do apaziguamento. Por que política do apaziguamento? Porque era a tentativa de manter a paz entre essas nações capitalistas e entre as nações fascistas para que o comunismo da União Soviética não conseguisse território, não avançasse para a Europa Ocidental. No entanto, Hitler era uma serpente, Hitler era vingativo, Hitler queria dar o troco pelo que tinha acontecido na Primeira Guerra. O objetivo dele era restaurar a Alemanha para a revanche. Então, baseado nisso, Hitler lembra que na Primeira Guerra Mundial uma das dificuldades que a Alemanha teve foi em lutar em duas frentes, na frente ocidental e na frente oriental. Então, para que na Segunda Guerra Mundial ele não tivesse esse problema, Hitler convoca Stalin, seu principal inimigo, que é líder da União Soviética, para assinar um acordo, para assinar uma aliança, o Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão. E qual é a ideia de Hitler no Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão? Dividir a Polônia. Então, qual era a ideia? A Polônia era um território que pertencia à Alemanha até a Primeira Guerra Mundial. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, a Polônia se tornou um estado independente, então parte dela pertencia à Alemanha e a outra parte pertencia à Rússia, que veio a se tornar União Soviética. E o que vai rolar? O Hitler vai propor a Stalin: olha só, vocês ficam com a parte leste da Polônia, que eu fico com a parte oeste da Polônia. A Alemanha fica com o oeste da Polônia e a União Soviética fica com o leste. Está fechado, Stalin? Stalin fala: tudo bem, está fechado. Só que esse casamento é um casamento de interesse, como a Charge está mostrando aí, ó, o Hitler e o Stalin se casando, mas só que é um casamento de interesses. Os dois eram cobras. Os dois só estavam esperando, a falha um do outro. Por quê? Caso alguém falhasse, um falhasse com o outro, o que aconteceria? Aconteceria que iria se declarar guerra, A União Soviética iria declarar guerra à Alemanha, a Alemanha iria declarar guerra à União Soviética. Mas esse Pacto Nazi-Soviético de Não Agressão, ele foi assinado em 1939. Após a assinatura desse pacto nazi-soviético de não agressão, o que vai acontecer? A Inglaterra e a Alemanha, que já tinham feito a Conferência de Munique com o Hitler e tinham falado para ele não invadir mais nenhum território, vão se sentir traídas por esse camarada, principalmente porque ele fez um acordo político com o principal inimigo dos capitalistas, que era a União Soviética, que era o governo socialista. Então, quando Hitler toma posse da parte leste da Polônia, em 3 de setembro de 1939, a Inglaterra e a França vão declarar guerra à Alemanha. E aí sim a gente tem o início da Segunda Guerra Mundial. Aí chegamos à guerra, pessoal. Aí eu elenquei alguns pontos. A Alemanha nazista contra a frente ocidental, a tomada de Paris pelos nazistas e instauração da República de Vichy, bombardeio aos ingleses, tecnologia e atuação feminina na guerra, Operação Barbarossa, ataque à base americana de Pearl Harbor e a FEB. E nós vamos ver
cada um desses pontos destrinchados. Com o acordo assinado entre a Alemanha nazista e a União Soviética, Hitler, como eu já havia dito, não se preocupou com a frente oriental. Então ele concentrou seus esforços de guerra na frente ocidental, contra a Inglaterra e a França, que haviam declarado guerra à Alemanha nazista. E nesse papo aí, a Itália fascista já estava em guerra também contra a Inglaterra e a França, já que o Pacto de Aço falava que era para a Itália entrar em guerra também. Então, pessoal, o que vai acontecer? Hitler vai colocar em prática o que ele havia ensaiado com seu exército na Guerra Civil Espanhola. Ele vai utilizar Blitzkrieg, a guerra relâmpago, e assim rapidamente ele conquista a França. Ele toma o território francês, conquista a França, e o que o exército alemão não havia conseguido na Primeira Guerra Mundial, Hitler consegue na Segunda Guerra, que é a tomada de Paris. E qual é o significado de Hitler tomar Paris? Por que Hitler fazia tanta questão de conquistar a França? Não só por causa do revanchismo alemão contra os franceses, que obrigaram a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes, impôs aquelas brutais exigências, aquele ônus sobre a Alemanha ao final da Primeira Guerra Mundial, mas porque Paris, vocês se lembram que eu havia comentado desde o início do ano que Paris é o paradigma cultural nesse início do século XX, é a referência de cultura para o mundo. A moda sai de Paris. Vocês vestem o que no início do século XX? Vestem a última moda de Paris. Quais são os principais filmes? Os principais filmes são feitos em Paris. A música é a música parisiense. Então, Hitler toma a França e faz questão de desfilar sobre Paris para dizer que agora o sistema político que estava na moda era a política fascista. Quem estava na moda no mundo, a referência de política para o mundo era o nazismo alemão. Então, por isso que Hitler conquistou Paris e fez questão de desfilar sobre esta cidade francesa, sobre a capital francesa, para mostrar que a política que iria vigorar agora no mundo, que era referência mundial, era o nazismo alemão, era o fascismo alemão. E, além disso, no sul da França, alguns franceses vão apoiar esse governo nazista, essa tomada do nazismo na França. E Hitler não toma o sul da França, ele conta com colaboradores. E esses colaboradores são responsáveis pela República de Vichy. Essa República de Vichy, ela vai ser um colaborador nazista dentro da França. Ele vai entregar pessoas que forem contra o governo nazista ali. Franceses que são contra o governo nazista vão ser entregues para que sejam investigados, torturados pelos soldados nazistas. Certo, pessoal? Então, o governo de Vichy, ele é um colaborador de Hitler, é um colaborador dos alemães e, ao mesmo tempo, é um governo traidor da França. Além da tomada da França, Hitler também estabeleceu o Blitzkrieg em cima da Inglaterra. Só que com a Inglaterra o buraco foi mais embaixo, pessoal. A Luftwaffe alemã, os aviões alemães, eles bombardearam Londres, bombardearam a Inglaterra, deixaram a Inglaterra em chamas. Mas bravamente os soldados ingleses, o povo inglês resistia aos ataques alemães. E assim a Alemanha conseguiu sobreviver na Segunda Guerra Mundial, resistindo a esses ataques. Tem um filme que, assim, a história dele em si não tem nada a ver com isso, mas o início dele mostra claramente esse bombardeio, que é As Crônicas de Nárnia, o número 1.
O primeiro filme das Crônicas de Nárnia mostra esse bombardeio alemão sobre o território inglês. Outro filme que mostra isso é um dos filmes daquela babá lá, McPhil, não sei o que McPhil lá, que também mostra essa questão. Mas a Nárnia claramente mostra isso. O início da Nárnia é o bombardeio nazista, a Luftwaffe alemã bombardeando a Inglaterra e os ingleses resistindo bravamente a esses ataques. Bem, gente, se a Alemanha consegue fazer todos esses ataques poderosos, é porque houve um investimento em armamentos militares. E não só em armamentos esses armamentos militares, né? Mas houve um desenvolvimento tecnológico desses armamentos, não o mesmo da Primeira Guerra Mundial. O tanque de guerra ele foi aperfeiçoado. Aí a gente tem um exemplo, o Tiger II, o tanque de guerra alemão, assim como os submarinos. Os ataques alemães não eram só por terra, existiam ataques por mar também. E então teve também o desenvolvimento de submarinos ali na Alemanha. Claro, eu estou dando o exemplo da tecnologia alemã que foi desenvolvida para a Segunda Guerra Mundial, já que a Alemanha não poderia ter nenhum armamento de guerra dentro do seu território, segundo o Tratado de Versalhes, que eles abandonaram após se retirarem da Liga das Nações, reforçando isso. A Alemanha de Hitler só vai desenvolver armas tecnológicas, só vai conseguir desenvolver um exército porque ela abandona a Liga das Nações, esquece o Tratado de Versalhes e começa a investir nisso. Mas os aliados também investiram em tecnologia, desenvolveram novas armas e a gente vai ver uma dessas inovações lá no finalzinho dessa videoaula. Mas o que surpreende é o desenvolvimento tecnológico alemão. Mas não só de desenvolvimento tecnológico viveu a Segunda Guerra Mundial. Assim como na Primeira Guerra, as mulheres tiveram que atuar de maneira efetiva. Por quê? Os homens foram para a linha de frente mais uma vez. E as mulheres elas tiveram que cuidar novamente do campo, arar a terra, tiveram que trabalhar nas fábricas e dessa vez tiveram uma atuação bem mais efetiva, inclusive no campo de batalha. Não só como enfermeiras, mas elas atuaram como espiãs, atuaram como comunicadoras, elas comunicavam sobre o que estava acontecendo na guerra, ou seja, trabalhava na transmissão de informações e também atuaram como soldados no campo de batalha. Muitas dessas mulheres que atuaram como soldados eram ligadas à União Soviética, já que lá no socialismo, na União Soviética, o alistamento era obrigatório tanto para mulheres quanto para homens. Então, muitas mulheres russas atuaram na linha de frente, pegando no fuzil e dando tiro em cima de soldados nazistas, alemães e fascistas italianos. E aí a gente tem um exemplo de propaganda da Segunda Guerra Mundial, que tinha o objetivo de trazer essas mulheres para atuarem nas fábricas, e não só nas fábricas, mas atuarem dentro da Segunda Guerra Mundial de maneira efetiva. We can do it, ou seja, nós podemos fazer isso, ou seja, nós podemos trabalhar. É a imagem de uma operária da Segunda Guerra Mundial e o muque, ela mostrando o muque quer dizer o quê? Que a mulher tem força, é capaz de fazer o trabalho dentro da fábrica, de trabalhar dentro de fábricas de não só alimentos, mas fábricas de armamentos. E mais tarde, esta imagem que foi usada como propaganda da Segunda Guerra Mundial, vai ser utilizada como propaganda da defesa do movimento feminista, ou seja, da reivindicação das mulheres por direitos iguais aos dos homens, já que elas tiveram que fazer o trabalho dos homens, que os homens faziam durante a Segunda Guerra Mundial. Bem, pessoal, não só na Europa a guerra estava comendo solto, mas no Oriente ela também teve suas tensões, já que o Japão fazia parte dessa Segunda Guerra Mundial. Ele fazia parte do eixo Roberto, ele era o todo Roberto, era Tóquio, capital do Japão. Então, o que aconteceu? Lá no Oriente,
os Estados Unidos estavam disputando terras com o Japão, alguns territórios. O Japão não estava gostando nada disso. E o que o Japão fez? O Japão organizou seu exército, os kamikazes, e invadiram a base naval de Pearl Harbor, no Havaí. Essa base naval de Pearl Harbor era uma base naval americana. Então os japoneses vão explodir, bombardear a base naval de Pearl Harbor dos Estados Unidos. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que esses kamikazes, por que são chamados assim kamikazes? Porque muitos desses pilotos japoneses, eles se suicidavam, eles jogavam eles jogavam os aviões em cima dos navios, eles se explodiam. Eles explodiam o navio com os próprios aviões. E o que vai acontecer, pessoal? Essa galera, esses kamikazes, o Japão, ao fazer isso, vai trazer os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, que até então não tinham tomado posição efetiva na Segunda Guerra Mundial, vai declarar guerra ao Japão e guerra à Alemanha e à Itália. Vai se unir à Inglaterra e à França. Os Estados Unidos, como aliado da Inglaterra e da França, vai ser de importante valia, já que, não esquecendo, a maior potência do mundo, apesar da crise de 29, ainda era os Estados Unidos. Bem, pessoal, não só os Estados Unidos entrou nessa guerra contra a Itália fascista, o Japão de Hirohito e a Alemanha de Hitler, a Alemanha nazista, mas a União Soviética também vai entrar na Segunda Guerra Mundial, vai entrar neste conflito. Por quê? Porque quando Hitler ele conquista a França, ele desfila sobre Paris, tem a República de Vichy ao seu lado, está encurralando a Inglaterra dentro do território inglês, ele se sente à vontade. Hitler, ele acha que já conquistou, já tinha na mente dele que já tinha conquistado a parte ocidental. Então ele vai atacar a parte oriental agora. E de que maneira ele vai atacar a parte oriental? Ele quer fortalecer o Terceiro Reich, o Terceiro Império alemão. E de que maneira ele vai querer fortalecer esse Terceiro Reich? Conquistando toda a Polônia. Hitler vai quebrar o pacto nazi-soviético de não agressão, vai invadir o território polonês que pertencia à União Soviética segundo tratado, né, nazi-soviético de não agressão, e daí vai implementar a Operação Barbarossa. O que é essa Operação Barbarossa? É uma operação de ataque ao território da União Soviética. E esse ataque territorial à União Soviética, ele vai acontecer em 1941. E o que vai rolar, pessoal? Quando o Hitler manda seu exército atacar a União Soviética em 1941, o exército alemão ele se vê atolado em lama, já que foi um período de muita chuva ali no território russo. E isso daí vai dificultar a vida do exército alemão, e o exército alemão vai ter que recuar naquele momento. Ele vai manter o território conquistado, mas ele não vai avançar para cima do território soviético por ali. Ele vai continuar naquela parte. Mas, ao mesmo tempo que ele não avança por causa da chuva, algumas perdas vão ser vistas dentro da União Soviética. A União Soviética vai perder território, vai perder soldados e até mesmo civis, pessoal. Pessoas que não estavam nesta guerra, mas que são mortas pelo exército nazista. Assim, a Operação Barbarossa ela vai
dar esse benefício, vai trazer territórios para a Alemanha dentro da União Soviética, mas não vai levar a Alemanha a conquistar por inteiro a União Soviética, graças ao período de chuva que atrasou o exército alemão e também a resistência dos soldados soviéticos, que não deixaram os alemães invadirem principalmente a capital da União Soviética, Moscou. E desta maneira, os aliados vão ser formados não só por Inglaterra, França e Estados Unidos, por causa de Pearl Harbor, mas também pela União Soviética. Então, pela primeira vez, as potências capitalistas vão se unir à potência socialista, que é a União Soviética, para tentar derrotar o fascismo e o nazismo. E como nós estamos falando de guerra mundial, pessoal, quer dizer o quê? Que envolveu o mundo todo. E o Brasil não ficou de fora. O Brasil dessa vez enviou soldados para a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, o Brasil não enviou soldados, apenas um apoio ali de enfermeiros, um apoio de saúde. Mas agora sim foi um apoio efetivo militar. Mais de 20 mil soldados brasileiros foram convocados para a Segunda Guerra Mundial. Em que período o Brasil entra nessa guerra? Após submarinos alemães naufragarem, afundarem navios brasileiros no território brasileiro. Então, 5 navios mercantes brasileiros são afundados no litoral do Brasil por submarinos alemães. Aí o presidente do Brasil na época, que era Getúlio Vargas, vai declarar guerra à Alemanha e à Itália. Então, esses soldados eles vão lutar ali no território italiano. E como ficou conhecido, esses soldados brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial ficaram conhecidos como FEB, Força Expedicionária Brasileira. E o símbolo da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, era essa cobra fumando, porque aqui no Brasil se dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Mas só que a cobra fumou e o Brasil entrou na guerra. Por isso que o lema da FEB era: a cobra vai fumar. Então, pessoal, como Hitler, Mussolini e Hirohito arrumaram muitos inimigos ao longo desse período aí da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a ficar imprensados, começaram a ficar apertados em determinado momento. E aí a gente se encaminha para o fim da guerra, que nós temos alguns pontos, a Batalha de Stalingrado, os campos de concentração e o Holocausto, o dia D, as bombas atômicas e a criação da ONU. Começaremos pela Batalha de Stalingrado, pessoal. Por quê? Porque o nazismo, o exército alemão já não estava com essa bola toda. O exército alemão já estava bem desgastado, já estava um pouco cansado, e Hitler começou a acreditar de verdade que ele poderia vencer a guerra, que o exército dele era imbatível, que iam existir 1000 anos de Reich, do Terceiro Reich, e que ele iria governar o mundo. E ele vai querer invadir a Rússia no inverno. Ele vai cometer o mesmo erro que Napoleão Bonaparte cometeu. Napoleão Bonaparte, lá no século XIX, achava que o exército dele era imbatível. Ele se tornou o dono da Europa toda e aí ele quis bater de frente com a Rússia. Mas só que ele quis bater de frente com a Rússia durante o inverno. E aí se deu mal. E Hitler vai fazer o quê? Hitler vai querer fazer a mesma coisa que Napoleão. Ele esqueceu de estudar história. E durante o inverno, Hitler manda o seu exército invadir a União Soviética. O que os soviéticos fazem? Eles vão recuando em seu próprio território,
usando a tática de terra arrasada, ou seja, eles não deixam mantimento nas cidades para os alemães e nem fontes de águas limpas. Então eles vão recuando até o inverno chegar. Quando o inverno chega, os tanques alemães eles terminam congelando, porque a gasolina congela. Os soldados alemães começam a tremer de frio, a morrer de frio, e sem suprimentos os alemães estão passando fome. Então é o momento que o exército vermelho, o exército soviético começa a atacar os soldados alemães na chamada Batalha de Stalingrado. Ou seja, por que Stalingrado? Porque ela aconteceu na cidade de Stalingrado. E o exército vermelho derrota o exército nazista nesta batalha de Stalingrado. E após derrotar o exército nazista ali em Stalingrado, o exército soviético começa a avançar, começa a marchar em direção à Alemanha, em direção a Berlim. Isso ocorre quando? Em janeiro de 1945. E quando o exército soviético começou a marchar em direção a Berlim, do Oriente para o Ocidente, eles encontraram na Polônia alguns campos de concentração, algo que o pessoal pensou que era mito e que não existia dentro da Alemanha. Haviam-se boatos de que judeus faziam trabalhos forçados dentro da Alemanha e que esses judeus eles eram tratados como escravos, eles eram mortos. E não só judeus, qualquer opositor do exército alemão, opositor, da política nazista de Hitler. Então nisso aí incluem os comunistas, que também estavam dentro desse campo de concentração, homossexuais, ciganos, deficientes físicos, mentais, porque ele acreditava que a raça ariana, superior, não tinha defeitos físicos nem mentais. Além disso, pastores e padres que pregavam contra o nazismo, contra o pensamento fascista, também foram colocados dentro desses campos de concentração. E ali, pessoal, no campo de concentração, esses judeus, a maioria deles eram judeus, comunistas, homossexuais, ciganos, pastores, padres, deficientes físicos e mentais, eles tinham que exercer trabalhos forçados. Eles eram colocados, quando a mão de obra deles não servia mais, eles eram colocados em câmaras de gás e eram mortos. Alguns morriam de fome, estavam secos, desnutridos, subnutridos. E estima-se que por volta de 6 milhões de judeus, que era a maior parte da população dentro desse holocausto, tenha morrido dentro dos campos de concentração. E lembrando que o antissemitismo era uma característica nazista, pessoal. Os nazistas eles realmente perseguiram os judeus desde o início, fizeram os judeus usarem a estrela de Davi no peito para falar que eles eram judeus. Os judeus foram transferidos de suas casas para guetos e depois dos guetos eles foram transferidos para esses campos de concentração, para lá trabalharem, produzirem armas para os nazistas durante a guerra, armamento, para os nazistas durante a guerra e também para servirem de experiências científicas para os cientistas, nazistas. Isso daí fica muito claro no filme O Pianista. O filme O Pianista mostra todo o processo de perseguição que os judeus sofreram durante o nazismo da Segunda Guerra Mundial. O principal campo encontrado pelos soldados soviéticos quando eles acharam esses campos de concentração foi o campo de concentração de Auschwitz, que fica na Polônia. Então, nesse avanço rumo à Alemanha, o Exército Vermelho ele marchou primeiro sobre a Polônia. E ali eles acharam esse campo de concentração de Auschwitz, acharam esses judeus presos. E
para reforçar qual era mesmo o objetivo dos alemães, de Hitler, né, do nazismo alemão, em prender os judeus e fazer eles trabalharem. Além de usarem os judeus como mão de obra escrava, né, o objetivo deles do nazismo era confiscar a riqueza desses judeus, né, que era um dos povos mais ricos dentro da Alemanha. Então a ideia era confiscar a riqueza, o capital judeu, e transformar esse capital judeu em recurso de guerra para o nazismo. E aí está um exemplo, pessoal: as alianças dos casais judeus eram arrancadas de seus dedos e transformadas em barras de ouro nazistas, pessoal. Olha só, então era o capital nazista feito a partir do antissemitismo, a partir da perseguição a esses judeus. 6 milhões de vidas perdidas nesses campos de concentração. Pessoas que foram obrigadas a trabalhar até a morte, que foram mortas, escolhidas a dedo para fuzilamento a sangue frio. E também as câmaras, as temíveis câmaras de gás. Pessoas eram levadas para essas câmaras de gás e lá eram sufocadas até a morte. Mas não só a União Soviética pelo Oriente avançava em direção à Alemanha. Os aliados do Ocidente, França, Inglaterra e Estados Unidos, se organizaram para também invadirem a costa da Normandia, no que foi chamado o Dia D. 6 de junho de 1944, cerca de 150 mil soldados, 6 mil navios e 5 mil aviões foram enviados para a costa francesa da Normandia, para que os alemães que ali estavam pudessem ser derrotados. E nesse dia D, os aliados do Ocidente conseguem retomar a França, destroem a República de Vichy, conseguem retomar Paris e avançarem também em direção à Alemanha. Porém, a União Soviética chega a Berlim bem antes dos aliados. E quando eles chegam lá, eles já querem pegar Hitler e levarem Hitler a julgamento. A essa altura do campeonato, vocês podem perguntar: tudo bem, a Alemanha está sendo invadida, Hitler está ficando cercado, mas e Mussolini? O que aconteceu com Mussolini? O que aconteceu com o fascismo italiano? Então, pessoal, antes mesmo de Hitler, né, ser cercado, o Mussolini, ele morreu. O exército brasileiro que estava lutando ali no sul da Itália, e não só o exército brasileiro, mas o exército americano, alguns aliados, conseguiram tomar a Itália. Mussolini foi obrigado a ir para o norte da Itália e receber o apoio do exército alemão. Parte do exército alemão foi apoiar Mussolini nessa resistência, no que nós chamamos de nazifascismo. Esse período sim da guerra a gente pode chamar de nazifascismo, mas só que o exército, nem essa resistência alemã e muito menos Mussolini conseguem sobreviver, até porque os próprios italianos começaram a apoiar os aliados. E aí Mussolini é preso, executado, e o seu corpo é exposto em praça pública, como vocês estão vendo. Até, pessoal, a gente pode dar um adentro aí, esse reforço alemão que foi mandado para proteger Mussolini é uma das causas de o exército nazista ficar um pouco enfraquecido na Batalha de Stalingrado, porque Hitler retirou parte do exército da União Soviética para voltar e apoiar Mussolini, e deixou uma grande parte ali em Stalingrado. Isso não justifica a derrota. A Alemanha, Stalingrado. A derrota foi para o exército soviético e para o inverno russo, certo? Porque o exército alemão, mesmo com esse destacamento para a Itália, ele continuava super poderoso. Sem Mussolini,
que já estava morto, com o Hirohito também enrolado lá no Oriente, lutando contra os Estados Unidos, vendo os soldados do Exército Vermelho Soviético em cima praticamente de seu bunker e os aliados chegando pela frente ocidental, Hitler fica desesperado e não sabe que medida tomar. Então, para não ser capturado nem por soviéticos, nem por ingleses, franceses e americanos, Hitler se suicida. Ele se mata. E assim a guerra na Europa termina. Bem, pessoal, na Europa a guerra terminou, mas o Japão não se deu por vencido. Ele quis continuar na guerra. E os Estados Unidos, numa demonstração de força absurda, desnecessária, quis findar esta guerra. De que maneira? Lembra que eu falei que até os aliados fizeram um desenvolvimento tecnológico? Pois é. Qual foi o desenvolvimento tecnológico? A bomba atômica. Os Estados Unidos tinham desenvolvido a bomba atômica, já tinham feito testes no deserto do México e sabiam do potencial destrutivo dela. E quando o Hirohito não se rende, o presidente americano Truman vai falar o seguinte: olha só, você não quer se render? Então eu vou te dar um tá ligado para você pensar na questão. Em 6 de agosto de 1945, pessoal, a primeira bomba atômica que os Estados Unidos manda, ele envia para Hiroshima. Então a primeira bomba atômica, ela bombardeia Hiroshima e deixa a cidade completamente destruída. E a bomba atômica é chamada de cogumelo por causa dessa fumacinha que ela faz, que parece um cogumelo. E as pessoas em segundos foram destruídas pela radiação, e as que sobreviveram, elas tiveram que conviver com câncer, com leucemia, com dores no corpo. Por quê? Porque a radiação da bomba, ela é cancerígena. E isso daí foi um grande problema. Civis foram atingidos, que não tinham nada a ver com a guerra, foram atingidos por essa bomba atômica. Mas mesmo assim, Hirohito se manteve firme e não desistiu da guerra. E o que vai acontecer? A segunda bomba atômica é lançada. E é lançada em Nagasaki, no dia 9 de agosto de 1945, 3 dias depois. Apesar das 2 bombas atômicas serem lançadas no Japão, o imperador Hirohito não havia desistido da guerra e ele só vai manter o seu rendimento após a ameaça que os Estados Unidos fazem de lançar uma bomba atômica na capital do Japão, Tóquio. Quando a capital do Japão é ameaçada, aí sim Hirohito se rende, o Japão se rende e a Segunda Guerra Mundial termina. Mas no fundo, o objetivo dos Estados Unidos já era mostrar o seu poderio bélico para a União Soviética, porque o exército soviético, o governo soviético já era a segunda maior potência do mundo, e a segunda maior potência do mundo era socialista. Os Estados Unidos já pensavam numa guerra contra o inimigo em comum do capitalismo, que era o socialismo. E aí o recado fica dado para a União Soviética com as bombas lançadas no Japão. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, é formada a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU ela é formada com o objetivo de manter a diplomacia mundial e, com isso, pessoal, manter a paz no mundo, evitar uma outra guerra mundial. E a Organização das Nações Unidas ela conta com a participação de quase todos os estados do mundo, mas o que interessa é que ela conta com a participação das principais potências econômicas do mundo, tanto capitalistas quanto socialistas. E o exemplo disso fica na formação do Conselho de Segurança da ONU, no Conselho Permanente, que é formado por França, Inglaterra e Estados Unidos, potências capitalistas, China e União Soviética, potências socialistas.
E o que estava se desenhando? Ao final da Segunda Guerra Mundial, estava se desenhando uma batalha ideológica, uma batalha entre capitalismo contra socialismo, uma batalha entre duas grandes potências do mundo. Estados Unidos e União Soviética. Estava começando a se desenhar, após a Segunda Guerra, ao fim da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Mas isso é papo para outra videoaula. Por aqui a gente encerra. Valeu, pessoal!